Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Estou aqui pensando no ânimo do torcedor do Grêmio para o jogo da próxima terça-feira contra o CSA na Arena. Por que eu estou pensando no torcedor do Grêmio? Estou pensando no ânimo do torcedor do Grêmio porque há uma coisa aí bem dividida. De um lado tem o amor, tem a paixão, aquela coisa que não se explica, né? Aquele amor que torna o pessoal cego. Aí o pessoal pode estar bronqueado com o time, não aguenta mais jogador X, jogador Y, mas quando o time entra em campo, quando as cores do time aparecem em campo aos olhos da torcida, o pessoal meio que releva tudo isso aí e trata de fazer a sua parte. Então tem o lado da paixão, mas tem o outro lado, que é o lado de perceber, e o torcedor inteligente que é, há muito tempo percebeu, que está tudo errado no Grêmio. Está tudo errado no Grêmio. Isso voltou a ficar muito claro na derrota de ontem por 2-1 para o Sampaio Corrêa, a quarta derrota consecutiva do Grêmio fora de casa. Quarta derrota consecutiva do Grêmio fora de casa, então tá tudo errado. Renato Portaluppi, técnico Renato Portaluppi, ele sabe que é refém dos jogadores. O Renato sabe que está nas mãos de um grupo muito ruim de jogadores, mas não tem o que fazer. Por isso que em vez de ontem, na sua entrevista coletiva, em vez de ir aos microfones do Renato e fazer uma avaliação, apontar o erro X, o erro Y, as coisas que não deram errado, assumir a sua responsabilidade, o torcedor esperava isso, o Renato falou o seguinte: eu dei parabéns para os jogadores. Ele estabeleceu uma comparação com o que havia acontecido na derrota para o Novo Horizontino, em que ele deu uma bronca, todo mundo sabe, bronca tão alta que foi ouvida pelos repórteres que estavam, obviamente, do lado de fora do vestiário. Dessa vez não, o Renato diz, não, o time perdeu, mas jogou bem. Então o Renato deu os parabéns aos jogadores. Mas eu sei, você sabe por que ele deu os parabéns. Porque ele não pode perder o pouco que já tem. Porque se ele vem a público e faz uma crítica mais contundente aos jogadores, bom, aí sim, aí que o pessoal não vai ter mais aquela dedicação, aquele entendimento do discurso do técnico do Grêmio. Aí depois vem o presidente Romildo Bolzan Júnior e dá uma entrevista que beirou o surreal. O que disse o presidente Romildo Bolzan Júnior? Suspeitou que existe um complô da arbitragem catarinense contra o Grêmio. O presidente disse que, olha, eu vou dar uma investigada nisso, porque sempre que tem árbitro catarinense apitando, o Grêmio não se dá bem. Falou isso, o presidente falou, você ouviu? Eu ouvi também, você deve ter ficado tão espantado quanto eu fiquei ouvindo a manifestação do presidente Romildo Bolzan Júnior. Mas ele foi além. Ele disse que está tudo sob controle. No que depender do Grêmio, está tudo sob controle. Ele fazia uma observação a respeito da pontuação do Grêmio, que ainda é folgada, e disse, não, está tudo sob controle. Parecia que o Grêmio tinha vencido o jogo de ontem à noite e não havia perdido a sua quarta partida consecutiva. Uma entrevista surreal do presidente Romildo Bolzan Júnior. É por isso que eu estou pensando aqui no ânimo do torcedor do Grêmio para a próxima terça-feira, porque o torcedor sabe, inteligente que é, o torcedor sabe que só ele, torcedor, pode salvar o Grêmio. Só ele, torcedor, é capaz de tirar o Grêmio dessa situação que nem tem mais adjetivos, a gente nem sabe mais o que usar, que palavra usar para definir a situação do Grêmio desde o ano passado até esse ano, a gente não sabe mais que adjetivos usar, então o torcedor sabe que só ele pode tirá-lo dessa situação aí e colocá-lo de novo na Série A no ano de 2023. O time é dolorosamente fraco, e o técnico Renato Portaluppi perdeu o discurso. Perdeu força o discurso do técnico do Grêmio. E o torcedor, apaixonado que é, vai à Arena na próxima terça-feira, sujeito a daqui a pouco ver de novo o Rodrigo Ferreira, ver o Thiago Santos, ver o Lucas Silva. Eu sei, o Vilhaçante estará de volta, já não foi aproveitado ontem, estava cansado da viagem, vai jogar, mas daqui a pouco o Renato, no segundo tempo, Thiago, vai lá, Lucas Silva, vai lá, é assim. E o torcedor estará lá, salvando o time do Grêmio. Por sorte também, o departamento jurídico obteve o efeito suspensivo. O Grêmio vai poder jogar em casa as partidas contra o CSA, contra o Bahia e contra o Brusque.
as 3 partidas que lhe restam em casa até o final dessa competição, porque imagine o Grêmio jogando todas as partidas fora de casa a partir de agora. Se o retrospecto do Grêmio fora de casa é esse, ontem foi a 4ª derrota seguida, qual é que era a tendência? Era perder os jogos, e aí perdendo os jogos não subiria, correria o sério risco de não subir. É inacreditável isso. Então, parabéns ao departamento jurídico que obteve o efeito suspensivo. E por sorte também, o adversário é o modesto CSA, que está aí lutando para não ser rebaixado para a Série C. Então, estou pensando no ânimo dos torcedores, estou sugerindo que ele, nesse final de semana, nesse sábado, no domingo, ele só faça coisas boas, curta aí com os amigos, curta com a família, ganhe toda a energia, recupere as forças, só faça coisas boas, chegue com muita energia na próxima terça-feira, porque você terá que salvar o Grêmio, torcedor. A partir de terça-feira, você terá que salvar o time do Grêmio, terá que salvar o ano do Grêmio. Aproveite para curtir, porque você é a única salvação do Grêmio. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.